Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Estúdio H. Eu sou Meire Haddad e esse é mais um vídeo da série Diz Aí Pro, onde eu respondo as perguntas que me foram enviadas pelos alunos. E a pergunta de hoje foi enviada pelo Luiz Fernando, da cidade de Silvianópolis, em Minas Gerais. E ele disse: Pro, gostaria de saber sobre voz mista e belting. Bom, muito obrigada por ter enviado a sua pergunta, Luiz Fernando. E então, qual é a diferença entre voz mista ou mix e o belting? Antes de falar exatamente qual é a diferença, vamos falar um pouquinho o que é o mix, né? Então, primeiro, antes de falar de mix, você precisa entender sobre os registros. Então, se você não sabe absolutamente nada sobre registros, corre aqui no canal, já tem um vídeo explicando sobre isso, sobre os tipos de registros, sobre musculaturas envolvidas, tá bem explicado lá, tá? Então corre lá, assiste, que daí você já vai ficar bem por dentro desse assunto. Mas nós temos dois principais registros, vamos dizer assim, tá? Registro de peito, registro de cabeça. Que são os principais. Então existem outras escolas que subdividem esses registros e tal, mas aqui a gente vai meio que resumir aqui para você, porque eu quero mais focar no mix, né? Então, registro de peito, eu tenho predominância de uma certa musculatura, então eu vou ter mais massa muscular envolvida para produzir esse som e eu vou ter um som mais pesado, mais potente, mais pesado, mais encorpado, tá? Então, se eu falo, oi, tudo bem? Para, chega! Uma voz de comando, uma voz mais firme, né? Então, eu tenho mais massa muscular ali naquele momento. E o registro de cabeça, que daí uma voz mais leve. Então, eu sempre costumo dizer que aquela voz de falar com um bebezinho, né? Que você faz, oi, ai, bebezinho bonitinho, né? Ai, que lindinho. Então, você tem aquela voz mais suavezinha, com menos massa muscular ali envolvida. E eu tenho predominância de uma outra musculatura nesse momento. Para o registro de peito, eu tenho predominância de uma musculatura. Para o registro de cabeça, eu tenho predominância de outra. Mas, veja bem, nós temos diversos músculos trabalhando ao mesmo tempo ali para produzir essa voz. A gente não tem um músculo que trabalha no momento, outro que trabalha no outro momento. Tem diversos músculos trabalhando ali ao mesmo tempo, mas em determinado momento eu tenho a predominância de um, em determinado momento eu tenho predominância de outro, ok? Então, nesse momento aqui nós estamos falando dessas duas musculaturas em específico. Então, quando eu tenho registro de peito, eu vou ter essa voz mais pesada, mais encorpada e tal. E quando eu tenho voz de cabeça, aquela vozinha mais leve, tá? Mas eu não posso cantar uma música só com uma voz de peito pesada, porque se eu canto com uma voz assim, eu não vou conseguir levar essa voz lá para os agudos, tá? Com essa musculatura pesada, com tanta massa muscular envolvida, sem ter uma flexibilidade dessa musculatura, eu não vou conseguir atingir os agudos. A voz vai quebrar e não vou atingir. Ou eu vou fazer muita força, vou gritar, e o que acontece com muita gente por aí, tá? Tenta alcançar os agudos com essa voz de peito pesadona e aí acaba ficando aquela coisa espremida e esganiçada, meio gritando mesmo, né? Uma coisa que parece uma gritaria. Ou eu vou cantar só na minha voz de cabeça, então eu vou cantar todas as minhas músicas assim, com essa voz levezinha. E eu também não quero isso, tá? Então, o que é o ideal aqui, o mundo ideal? O mundo ideal é você ter um equilíbrio, você trabalhar essas musculaturas, tá? Com exercícios específicos para voz de peito, para voz de cabeça, fortalecendo essas duas musculaturas e exercícios de coordenação, como eu já disse, exercícios de slides, por exemplo, que você trabalha coordenação dessa musculatura, que daí você acaba tendo o quê? Um equilíbrio. Quando você consegue atingir uma coordenação, uma boa coordenação dessa musculatura, então você não tem uma voz nem tão pesada, nem tão leve
e você tem uma voz média aqui, tá? Então, você está tendo uma boa coordenação dessa musculatura, significa que esses músculos estão trabalhando em sinergia, tá? Que é essa coordenação, esse equilíbrio, e aí eu tenho uma voz mista, que é um equilíbrio entre essa musculatura e essa musculatura, tá? Então, não existe um momento daqui é uma voz mista, não. Você pode ter uma voz mista mais de peito, você pode ter uma voz mista mais de cabeça, você pode ter uma voz mista ali numa região mais média, e aí você consegue tanto cantar músicas que você vai para um grave, você vai para um agudo, e você não tem uma diferença tão grande de sonoridade de quando você vai. Às vezes, se você canta só uma música muito lá no peito todo o tempo, e quando você vai para o agudo, você não tem esse equilíbrio de levar, porque não tem essa flexibilidade, você modifica totalmente a sua voz e faz aquele agudinho fininho lá assim, e depois volta para aquele vozeirão. Né? Fica parecendo que tem duas pessoas cantando ali naquele momento, né? Duas pessoas diferentes. E você também não quer isso. Então vamos lá, trabalhar as nossas musculaturas para que a gente consiga atingir um equilíbrio, tá? Uma sinergia desses músculos. E aí você vai ter o seu mix, que é uma voz também que tem um certo brilho, tem metálico, mas não tem uma potência grande, tá? Então, é uma voz bacana, tal, mas não é o belting. Então, qual é a diferença entre mix e belting?